Há muito tempo eu esperei por esse momento. Numa cidade engolida por gases, balas e porretes, eu só queria andar. Engolida pelo tempo, você não sabe por onde foi. Engolida pelo vento, você sabe por onde vai. E eu sei que são duas meninas muito lindas que estão aqui dentro. Eu sei que o papai vai já voltar. Ele foi resolver um probleminha com os caras de farda, mas já já ele volta. Ele foi fazer o que era combinado fazer. Por isso talvez ele volte um pouco diferente. Por isso talvez ele demore um pouco para voltar, mas ele volta. Eu sei que ele volta. Ele, rosto de menino, e vocês vão poder olhar para ele. E ele vai poder te olhar como a coisa mais preciosa do mundo. E todos os dias antes do papai sair, nós vamos abraçá-lo fortemente para proteger o seu coraçãozinho quente que cabe o mundo. Ele vai voltar. A certeza que ele vai voltar a parte da vida que ele daria para ver vocês chegarem em paz. E eu sei que vocês vão. Porque ele vai voltar. Ele vai voltar porque mesmo que não volte, voltará todos os dias na minha lembrança. E em como em seus poemas e formas de sangrar pelas mãos, ele vai dizer que nos ama, como sempre faz. Ele vai voltar. Ele vai voltar, vai meter-se dentro daquele avião. Vai fazer desse mundo um balão, mas ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. Ele vai. Ele volta. Eu acreditei por um instante que seria mais fácil encontrar as fotos do vovô por aqui. Eu retorno às minhas lembranças de infância e eu não consigo lembrar de algum momento que ele permitiu ser fotografado sozinho. Ele realmente não deixava tirar muitas fotos. Parecia ter receio e era sempre preocupado com o que fariam com as imagens. Mas por quê? Eu acredito que o vovô ele não era o tipo de homem que se preocupasse tanto com isso. Mas se tem uma coisa que tá me estressando, essa ideia velha de reunir toda a família na casa da vovó só pra ver fotos, vídeos e momentos com eles e porra, logo amanhã, com apenas 7 dias de falecida, é demais pra mim. Não faz sentido. Pra que a gente tem que se despedir, lembrar, chorar? Por quê? Para com isso. É importante reunir a família. É bom a gente lembrar dos bons momentos que tivemos com ele. Afinal, ele não foi tão presente na nossa infância. E quantos presentes ele comprou para que a gente brincasse todos juntos lá na casa da fazenda? Aliás, deve ter alguma foto desse período. Porque não é possível que até as fotos da família desapareceram. Tem que ter alguma. Só que ele sempre foi meio recluso, reservado. Ele gostava de sigilo em tudo que ele fazia. Pra onde ia e com quem conversava. E na verdade, poucas vezes eu ouvi sua opinião sobre certos assuntos. Isso me faz lembrar que uma vez quando éramos crianças eu fui atrás do vovô para lhe dar um susto. E acho que o vi esconder alguma coisa no meio do mato. E hoje, lembrando e tendo mais consciência das coisas, acredito que seja uma arma de fogo. Pequena e enferrujada. Mas o nosso avô nunca foi policial e muito menos do exército. Talvez ele tenha comprado de uma forma ilegal. Talvez ele acreditasse que teria que se defender de alguma coisa. Mas de quem? De quem? Vovô é o homem mais paciente e pacifista que eu conheço. Ou conheci. Eu acho que não cabe mais a nós julgarmos o que ele queria com uma arma. Ele já não se foi? E pelo que a gente sabe, ele nunca a usou. E também nunca tirou uma foto, pelo que parece. Talvez tenha alguma foto dele mais novo. Talvez da época da universidade. Porque a minha mãe dizia que o vovô
era um ótimo orador, que empolgava e que era intenso, como que se a vida dependesse das suas palavras. Mas a tia Clara é exagerada. A mamãe sempre tende a aumentar um pouquinho o que conta. E ela já contou pra vocês o que o vovô fazia antes de conhecer a vovó Angélica e ter as nossas mães? Pouquíssimas coisas, talvez nem elas não sabiam direito, o que vai dificultar a gente achar foto do vovô mais novo. E eu acho muito difícil a gente achar fotos com a família dele, porque o vovô era filho único. E não era só a vovó que tem ou tinha um irmão mais velho, ou algo assim? O delegado militar? Isso. E ele nunca foi próximo. Aliás, eu também nunca acreditava no que ele dizia. Mas por quê? Porque a mamãe dizia que a vovó e o vovô brigavam por causa dele. Que ele era violento quando ele bebia. Que ele também trabalhou como delegado na época da ditadura. E que ele passou, eu acho que uns 15 anos sem entrar em contato. De um militar, eu não fico muito surpreso com tudo isso, não. Não faz sentido o que você está dizendo. Eu não vejo problema nenhum em ser militar. Então cadê esse irmão da nossa avó que nem no enterro dela apareceu e sequer no funeral do nosso avô? Ele é militar, delegado. Talvez ele tenha se ocupado com alguma coisa. Se ocupado com alguma nova informação sobre terraplanismo? Só porque ele foi um delegado militar durante o regime não significa que ele não mereça o nosso respeito. Respeito se ganha, não acha? E você acha que ele não merece? Até então nada soube se ele fez ou não algo que prove o contrário. Olha, eu não entendo essa sua arrogância. Na verdade, eu não entendo muita coisa. Não foi você que sonhava em ser um servidor do exército para lutar pelo nosso país, tal como o Max Steel lutava por alguma coisa que eu nem sei mais direito o que é? Ah, sim. Esse era o seu sonho. Não foi você mesmo que me contou? Eu era um menino. Eu via filmes. E o que te fez mudar de ideia? Eu li livros. Eu estudei. Eu precisei entender que esses heróis de ficção, eles chegam emplumados e aclamados por esferas de poder. Os heróis reais, eles têm um propósito muito maior do que só plantar laranjas ou ver Jesus na goiabeira. E seria tão ruim assim servir o próprio país? Eu preferia morrer a ter a vida em um cerco militar. Alguém nessa casa sempre esconde um segredo. Não que a gente tenha que falar tudo abertamente, mas existe alguma coisa escondida nas paredes desse porão. Stuart não acredita. Ele prefere achar que foi um enorme trabalho de ratos, traças e pragas. Mas a história não se apaga assim. Eu sei que esse é um momento pessoal. É um desabafo que eu já deveria ter feito há muito tempo. E me sinto na necessidade de fazê-lo agora. E desde logo, meu querido Stuart, eu sei que não é preciso eu ressaltar a necessidade da minha lealdade como ator, porque eu tenho revelado todos os dias desse processo. Eu sei quais são as atribuições de um amigo e também parente que aqui interpreta. A minha natural descrição sempre foi motivo de muitas dúvidas ao meu respeito. Mas a minha memória me permite lembrar todas as manhãs de ser fiel que acreditamos. E quem escolhemos amar se faz necessário em tempos de cólera. A minha mãe, ela ia sentir muito orgulho de mim se ela me visse falar assim. Corta. Sabe que eu tava lembrando aqui das nossas noites de Natal na casa da fazenda da vovó, quando as cores nos conduziam por aí. Saudades da casa da fazenda. Eu nunca entendia muito a forma que, como a nossa avó, ela construía essas narrativas tão complexas e tão metafóricas sobre esse reino tão distante. Era como se fosse uma espécie de história em fragmentos lúdicos só para 3 crianças que se viam uma vez ao ano e no meio do nada. Ela contava aquelas histórias que dizia fazer parte das memórias da família. Ela tinha aquela amiga Zuzu, que teve filho sequestrado, jamais encontrado. Tinha aquele amigo jornalista, que foi morto ou teve a morte forjada. Tinha aquele casal de professores da Federal
que se esconderam no sótão de uma casa lá pelas bandas da Cachoeirinha. E ela tinha tantos amigos e tantas histórias em comum que eu não me surpreendia. Que todos os anos ela nos obrigava a passar o Natal na sua casa da fazenda. Ali era meio que o seu esconderijo das suas próprias histórias de horror. Vocês lembram dessa foto? Qual história ela escolheu para nos contar nesse dia? Esse dia, ela nos contou a história sobre como o rei ele se importava com as crianças, em especial aquelas mais pobres e que tinham suas famílias dilaceradas pela fome. Disse que a ideia de levar água e comida era uma forma de dividir os ganhos que tinham obtido através do trabalho. Eu lembro do clima tenso causado por um pedido da vovó, quando aquele irmão dela, que aparecia de vez em quando na casa da fazenda, contava a sua aventura favorita. Eu não lembro da voz dele e eu ainda assim sei que ele me metia um medo danado. Medo de quê? Ele tinha esse olhar profundo como se ele guardasse um grande segredo no fundo dos seus olhos. E antes que me perguntem, eu não posso imaginar o que passava na cabeça daquele homem. Que tipo de segredo ele escondia. Porque, poxa, o Natal não era para ser uma data louvável? Era o único dia em que toda a família se reunia na fazenda da vovó. E ele estava sempre ali, sentado, contando. Olha, uma carta. E uma foto. Parece que deles dois mais novos. Veja, você tem mais cuidado com essas coisas. De Miranda para Angélica. Externo minha sofrida missão para terras longe de ti. Prevejo uma série de consequências negativas advindas da minha escolha e lado de trincheira. Temo por cair do céu o juízo que me faça esmurecer a morte. Antes que haja uma comissão que nos exponha a verdade, trago-lhe essas lembranças de um homem que te amou em vida, minha adorada irmã. Perdoe-me para todo sempre. Assunção, Paraguai, 27 de setembro do ano de 2002. 2002 não foi o ano em que esse homem da carta não passou o Natal conosco? Isso. Além disso, ele escreveu uma carta afirmando ser irmão da nossa avó. Isso tira qualquer dúvida que temos. Então fazia sentido as histórias que ele contava sobre a sua fuga para o Paraguai. Eu sempre pensei que fosse ficção bem interpretada por um senhor de idade. Mas me ajuda a revirar mais essas coisas. Provavelmente tem mais coisas esquecidas. Aqui, olha o que eu encontrei. Mais fotos da vovó com esse homem. Tem eles mais novos, eles mais velhos. Tem até foto deles com o Papai Noel aqui. A vovó não parece nada feliz nessa foto. Ela tá meio abatida. Tem mais fotos por aqui. É possível encontrar algum registro do vovô. E como pode ser que a gente nunca teve acesso a esse material? Eu só lembro das fotos de família no Natal. Não pega assim, vai rasgar. Você não entende? Esse homem guarda algum segredo. Não há um motivo que explique um lugar com fotos suas escondidas. Ele te fez alguma coisa? Você sabe de alguma coisa que eu não sei? Eu não sei. Eu já disse que eu não sei. Mas não adianta, né? Não adianta nada que eu diga aqui se vocês estão decididos e encaminhados a me torturar. Eu tava comemorando um jantar depois de um dia tão feliz. Eu tinha acabado de saber que eu seria pai. Era noite, mas parecia dia porque a euforia que tomava conta de mim me proporcionava energia suficiente para amar a mulher que eu decidi amar. E como ela é bonita. O quanto ela tem sonhos de menina e eu amo seu corpo, o seu beijo, o seu sorriso. Nós somos tão jovens e temos tantas estradas, planos e edificações pela frente e de repente tudo nos é tirado com aquele barulho do portão. E não deu tempo de pular a janela. O cerco estava armado. Eu fui pego pelos braços ainda fracos e amarrado pelos pés. E no instante, eu vi Angélica gritando por mim. Ela levou um tapa de um polícia que seu nariz sangrou. E ainda que eu arrancasse todas as forças de mim para lutar, e ainda que todos ouvissem a minha voz, o meu corpo ia se calar.
silenciar e emudecer. Eles queriam que eu contasse tudo. Todos os diálogos e tudo que eu poderia saber sobre as organizações, e eu não sei. Vocês não estão me ouvindo, eu não sei. Eu só quero voltar pra minha casa. Eu só quero ver minha mãe.